Sejam bem-vindos ao Cefincast, o podcast da Secretaria de Finanças. Eu sou a Letícia Lara, analista tributária, e estamos aqui hoje para falar de um tema muito interessante. Vamos falar da alta de preços, vamos falar de inflação. E para falar desse assunto tão complexo que todo mundo quer saber sobre os preços, sobre os produtos, eu convido aqui hoje o Carlos André, que é professor da UNIR e é também doutor em economia. Seja bem-vindo, Carlos André. Muito obrigado pelo convite, secretário. É uma honra estar aqui e vamos bater um papo sobre o tema. Sim. E convido também o Antônio Carlos, seja bem-vindo, Antônio Carlos, que é economista e coordenador da Receita Estadual. Obrigado, Letícia. Cumprimentar essa mesa tão bem composta por pessoas de saberes distintos e tentar colocar algum aspecto que possa representar a mediação da administração tributária com a população, no esclarecimento dos temas que lhes são tão caros. Sim. E temos o secretário de Finanças, Luiz Fernando, que também é o vice-presidente do Concefaz. Seja bem-vindo, secretário. Obrigado, Letícia. Obrigado, professor Carlos André, Antônio Carlos. Muito bom a gente poder conversar sobre esses temas que afetam o dia a dia das pessoas, né? A inflação é um dos temas que mais afeta. A gente vai discutir isso da perspectiva conceitual, do que são as causas da inflação, mas também sobre a influência da política tributária no preço dos alimentos, no preço dos produtos que todos consomem. É muito bom a gente conversar sobre isso. A gente convida todo mundo a prestar atenção nessa conversa para a gente tentar enriquecer o debate, que é um debate importante no âmbito nacional. E afeta todo mundo, né? Sem dúvida. Então, secretário, para a gente entrar nesse tema, a alta de preço, o Brasil está sofrendo com a alta de preços, né? E a gente tem visto que o governo federal tem tentado, através de algumas medidas, né, a frear essa alta de preços, frear a inflação. E uma das medidas foi uma sugestão, digamos assim, aos estados, né, que não foi uma determinação, que os estados isentem os impostos que incidem nos produtos da cesta básica, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão toda dessa inflação que a gente está vivendo agora e também falasse sobre essas medidas de forma geral, desse um panorama dessa situação nacional para a gente. Perfeito. A inflação dos alimentos, especialmente, tem assustado, né, a população, o governo, né, todos os agentes econômicos, porque ela tem afetado muito a inflação geral, né? A inflação dos alimentos ela foi de 7,7% em 2024, especialmente no segundo semestre de 2024. A inflação geral foi de 4,8%. Então, uma inflação de 7,7% dos alimentos foi maior do que a dos demais produtos. E isso afeta muito o consumo das famílias, né? Porque uma inflação nesse nível, ela acaba reduzindo o poder de compra das pessoas, e especialmente para produtos tão essenciais como os alimentos. Então, a gente tem realmente que discutir as causas disso e quais medidas deverão ser tomadas pelos agentes políticos e econômicos para evitar que a inflação corroa o poder de compra e acabe prejudicando o funcionamento de toda a economia, especialmente dos mais pobres, né? Porque as famílias de maior renda conseguem se proteger de alguma forma, né? Ou com aplicações financeiras, ou com patrimônio, mas para as famílias que consomem toda a sua renda e são afetadas por essa redução do poder de compra, isso é muito preocupante, porque de fato pode prejudicar a qualidade de vida das pessoas diretamente. Então, a gente tem essa preocupação. O governo federal anunciou que iria desonerar, iria reduzir, isentar imposto de importação sobre determinados alimentos como uma medida voltada para reduzir a inflação. Nós entendemos que esses produtos que são importados, alimentos que são importados pelo Brasil, são muito poucos, né? Eles influenciam muito pouco no consumo geral, né? Azeite, trigo, tem alguma influência, mas ela é muito limitada. Porque o Brasil, você já comentou, é um grande produtor de alimentos, né? Então, a maior parte dos produtos essenciais ao consumo nós produzimos no país. Então, essa isenção das importações teria um efeito muito pequeno. E, em paralelo, né, o governo federal nos convidou estados a desonerarem o ICMS, a isentarem o ICMS dos produtos da cesta básica.
a gente entende que não é a melhor medida, a gente pode depois aprofundar o porquê Sim, espere, que secretário. isso Vamos entrar nesse não é a assunto. melhor medida, mas enfim, para efeito de contexto, né, foi isso que provocou também essa nossa discussão aqui, né? Uhum. Isso seria eficaz, né? Valeria a pena? Os estados estariam dando uma contribuição efetiva para reduzir a inflação caso isentassem o ICMS dos alimentos? Então, esse é o tema que nos traz aqui, que a gente quer aprofundar o debate para gerar conhecimento, compartilhar conhecimento, e isso permitir uma discussão mais qualificada sobre quais as melhores formas de enfrentar o problema da inflação. E aproveitando que hoje a gente tem um professor da Unira aqui, né, um doutor em economia, Carlos André, nessa situação toda, a gente vê, assim, que, como o secretário falou, né, o Brasil é um dos, acho que dos 5 países que mais produz alimentos, né, no mundo, né? Ele é muito importante para a segurança alimentar. Por que os nossos preços ainda são tão caros, os preços de alimentos? Como que você explica a inflação, assim, de forma bem didática, para o pessoal que está em casa, que não parou ainda para pensar por que os preços sobem, né? Por que toda vez que você vai no mercado, eu estava comentando que eu fui ontem no mercado, fui comprar o café, né? Que a gente bebe muito café, servidor público bebe muito café, né? E o café que eu compro estava R$40. Uhum. Por que, Carlos André? Explique para a gente. A inflação, de uma forma geral, ela não é uma coisa simples de ser explicada, né? O que é a inflação? Para começar, a inflação é o aumento generalizado dos preços, de uma forma geral. Isso é inflação, né? A inflação ela pode ocorrer por 3 motivos, né? A inflação que a gente chama de inflação de demanda, né? Onde geralmente isso ocorre em contextos de crescimento econômico, onde as pessoas estão aumentando seu nível de renda e estão consumindo mais. Uhum. Existe a inflação de custos, né? Onde os custos de produção de bens e serviços eles estão se tornando mais caros e os empreendedores, os empresários, naturalmente fazem esse repasse. Uhum. E existe a inflação inercial, que poucos conhecem, né? Na época do governo Sarney, quando havia aquela inflação de 300% ao mês, que o agente econômico ele já previa a expectativa de aumento, ele já ia aumentando antecipado. Então, a inflação ela vai crescendo por inércia, né? Essa inflação inercial quebrou-se lá na FHC, quando criou o Plano Real. Então, quando dolarizou-se a economia brasileira, houve o aspecto positivo, depois o negativo, não vem ao caso. O que a gente consegue aqui falar sobre os produtos alimentares é que existem vários outros fatores que influenciam, inclusive a sazonalidade, né? Alguns problemas de estiagem. Então, vários elementos influenciam os preços dos alimentos. O que a gente precisa é compreender esse quadro para dar um melhor remédio. Claro. Né? Então, o quadro da inflação, em geral, se utilizam mecanismos macroeconômicos, como taxa Selic, né? Para... eu acho até meio perverso você utilizar a taxa Selic para inibir consumo em um quadro não tão... eu não vou chamar recessivo, mas não é um quadro de crescimento, né? É um quadro melhor do que já estivemos, mas não é um quadro de crescimento. Sim. E você aplica uma taxa Selic alta para inibir consumo e aí conter a inflação. E, consequentemente, inibe crescimento econômico, né? Para um país que precisa crescer. Né? Então, realmente não é fácil a vida do tomador de decisão, porque a decisão macroeconômica ela influencia vários elementos ao mesmo tempo. Por que os produtos estão altos? Né? Os produtos, atualmente, eles estão altos porque houve efeitos... O principal efeito é o logístico, o aumento do preço do combustível. O combustível que leva os produtos para todos os lugares. Então, com combustível alto, a nossa matriz de logística é rodoviária. Sim. Então, com o aumento do combustível, aumenta-se o preço dos alimentos, porque precisa repassar. Né? Então, esses são alguns motivos. E aí, então, essa é a grande questão da inflação. A gente vai discutir porque quando a gente começa a falar de inflação e medidas fiscais para conter a inflação, a gente já está realizando algum tipo de mistura, né? De qual é o remédio
para um determinado problema. É preciso ter clareza do que está causando a doença, não é, professor? E a doença no Brasil, a inflação, a causa, pela sua fala, seria essa questão mais estrutural. De taxa de juros da economia, de dolarização, que afeta os combustíveis, né? Esses fatores seriam, então, os mais causais para mais causais. Então, medidas paliativas, ou às vezes até populistas, elas podem até causar, no final das contas, trazer um problema maior para a economia do que uma solução. Perfeito. Então, você falou, professor, sobre os remédios, né? Quais as medidas, quais os remédios que o governo federal tem hoje, que o Banco Central tem hoje para dar uma freada na inflação? O que ele pode fazer? Então, o que se utiliza desde o FHC? Desde o Fernando Henrique Cardoso para cá foi sempre a mesma política. A política é você aumentar a taxa Selic para conter a inflação. Inibir crédito, né? Porque às vezes o empreendedor precisa desse crédito para renovar estoques, né? Exatamente. Inibir a inflação. A medida que foi tomada pelo governo do imposto de importação, ele é uma medida muito paliativa. Ele afeta um produto importante, que é o trigo. Né? Nós não somos autossuficientes em trigo. Então, vários produtos que são dele... E nós somos muito dependentes do trigo. Então, existe uma certa lógica em você isentar o imposto de importação para o trigo e para outros produtos alimentares. Mas ele afeta um espectro muito pequeno de produtos. Sim. Mas é uma medida positiva, tá? Não chega a ser negativa. O que talvez não seja tão positiva, olha, agora que eu baixei o imposto de importação, vocês têm que fazer a parte de vocês, estados. Por quê? Numa economia que nós... não uma economia, uma sociedade que a gente vive hoje de rede social, quando se propaga isso na rede, aí começa a vir a cobrança, que é 4, 5, 10 vezes mais do que acontecia sem rede social. Então agora os culpados são os estados, e a gente já viu essa história. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E quanto a baixar o preço, olha, até onde eu conheço, muito dificilmente preços dos alimentos se baixam, tá? O que acontece é o nível de renda subir para poder se comprar mais. A não ser que haja uma superprodução, né? Uma super safra. Aí seria a sazonalidade, uma super safra. E a questão dos estoques reguladores também, que diz que a Conab está comprando estoque, que o governo ia adotar essa medida de novo. Essa sempre foi uma medida interessante, mas só que ele sempre foi uma medida voltada mais para o produtor rural. A Conab nunca trabalhou assim para conter a inflação, mas nada impede. Né? A Conab faz os preços mínimos, né? Geralmente a Conab está preocupada mais com a baixa da safra do que propriamente com a super safra. Então, é uma política interessante você pegar uma super safra, comprar para tirar do mercado o produto, mas só que se você comprar para tirar, você vai levar preço. No momento de escassez, você colocar esse produto no mercado para baixar preço. Mas eu nunca vi a Conab trabalhar nessa perspectiva. Não é escassez de alimento que está gerando inflação. Hoje eu vejo que é muito mais uma inflação de demanda mesmo, né? Me parece que a causa principal seria a inflação de demanda e de custos, né? Porque você tem uma questão do combustível, da dolarização, e tem, apesar de não ser um super crescimento econômico, é uma situação de taxa de desemprego muito baixa, né? Historicamente, o desemprego no país nunca foi tão baixo. Rondônia vive essa realidade, né? Com 2,1%, 2,3% de taxa de desocupação. Então, as pessoas estão empregadas e, claro que, por isso, consomem, né, mais. E até uma questão de massa salarial, né? Porque o fato das pessoas estarem empregadas, quem quer manter os seus trabalhadores, muitas vezes tem que conceder reajustes salariais, melhorar a remuneração. Então, com melhor salário, estando empregados, as pessoas consomem mais. Então, isso também contribui. Isso contribui. Demanda, né? Isso contribui. O que a gente precisa, talvez, prestar atenção com carinho como é que está essa taxa de desemprego. Quanto desse grupo de indivíduos, de pessoas, elas estão num MEI, num subemprego disfarçado,
né, para reduzir essa taxa de desemprego. Daí você faz a estatística ficar bonita, mas existem muitas pessoas no MEI que não estão sem condições de vulnerabilidade. O emprego informal em muitos estados é maior do que o formal, né? Mas com o MEI você desinformalizou esse pessoal, eles não entram nas estatísticas do desemprego, né? E aí então, na verdade, você precisa... É uma formalização aparente. É uma formalização aparente, porque o MEI ele é interessante para vários aspectos, mas tem que tomar cuidado para verificar se não existe. Está gerando renda, né? Exatamente. CNPJ, exatamente. Precarizando o trabalho, né? Com as obrigações sociais. Precarização do trabalho. Eu queria só fazer um apoio à tua pergunta sobre a Conab, professor que citou oportunamente o tempo do Sarney. A Conab nunca teve tão forte como naquele tempo do Sarney, onde ela fazia leilões na tentativa de baixar aquela inflação monstruosa. Então, naquele tempo, de lá para cá, eu concordo com o senhor que ela perdeu o brilho. Tanto que os quadros dela foram diminuídos, né? Mas o instrumento de regulação foi muito forte naquele passado distante. É verdade. Boa recordação. É bom a gente estar com os antigos aqui, né? A memória é muito boa. A gente sempre é atacado porque a gente menos espera, mas tudo bem, faz parte. Nossa amor tá... E você, Antônio, você como responsável, você é o coordenador da Receita, trabalha diretamente lá com as políticas tributárias da Secretaria de Finanças, né? Como você vê a política tributária, como que ela pode ajudar nessa redução de preços, nessa estabilização de preços? Historicamente, falo aqui pelo período que nós somos gestores da área fiscal e tributária, eu e o Luiz Fernando, de 19 para cá, nós procuramos nos manter o mais neutro possível em relação ao mundo empresarial, no sentido de impor obrigações tributárias. Temos feito processos de redução da burocracia, de obrigações. Então, eu continuo dizendo que o quanto mais a máquina fazendária se mantiver sem intervir nos negócios empresariais, menor chance será atribuída para que essa atuação do fisco intervenha nos preços. Até porque eu acho que o estado de Rondônia, ele atuou na vanguarda com a redução de N itens de custo, de impostos, que nós vamos abordar mais à frente, né? Mas a primeira parte é que o fisco tem trabalhado de forma a facilitar o ambiente empresarial. Tem N exemplos, N cadeias produtivas, que nós vamos citar posteriormente, o frango, a carne, o ovo, o leite, que esse paradigma que se coloca... A primeira coisa que você fala é que o Estado está... Eu estou trabalhando para o Estado, e nem sempre ela é verdadeira. A gente teremos a oportunidade daqui a pouco de explorar, né? Busca esse princípio da neutralidade. Da neutralidade, secretário, exatamente. E o outro ponto que eu gostaria de complementar, o professor falou das variáveis macro, principalmente transporte, logística, sazonalidade, mas também tem o comportamento do consumidor, que eu gostaria também de trazer aqui até para a sociedade entender, onde está bem disseminado no Brasil, mas não se usa, que é a questão da preferência do consumidor e ele exercer de fato isso. Hoje eu fiz alguns testes, primeiro que os preços são mais ou menos lineares no Brasil inteiro, não tem uma ilha de carestia para detalhe específico. Ele aumenta, parece que lá no Piauí, no Nordeste, São Paulo, você encontra o arroz no mesmo nível, o ovo no mesmo nível, mas o consumidor, mas por que está aumentando tanto? E existe locais onde você vê diferença de preço gritante, por exemplo, na banana, um item bem básico, e ali você encontra em Porto Velho de R$14 o quilo a R$6,50, e assim, é onde eu queria colocar também a variável micro, aí o senhor que é da academia, gostaria até que o senhor depois discorresse, o comportamento do consumidor também, ele às vezes ajuda a alimentar. E por que esse comportamento do consumidor, às vezes, ele ajuda a alimentar? Questão de oportunidade. Eu vou na mercearia do bairro, porque lá eu tenho o caderno, ou porque o meu deslocamento para um local de preço mais baixo que poderia ser exercido essa preferência, ele não tem uma condução, chega cansado do trabalho. Um exemplo, o combustível ali na BR, lá naquele estabelecimento atacadista. 6,29, eu abasteci o meu quase 7, porque para mim não era cômodo naquela hora. Então, assim, o consumidor se organizar para buscar os melhores preços, usando ali o nosso aplicativo Menor Preço Brasil, eu vi, por exemplo, há pouco, uma diferença entre um sabão, item de toda a casa, da mais rica, mais humilde, que ele vai, esse da embalagem de 1 kg, 1,6 kg, ele vai de R$14,90, o desafio aí, quem quiser pesquisar no Menor Preço, a R$22. Então, assim, o consumidor também tem um papel muito importante pelo seu comportamento, de rejeitar a exploração.
Deixa eu só fazer um eu adendo aqui ia do falar do menor preço, menor né? preço. Porque o Antônio citou e às vezes as pessoas não estão ligadas, mas a Perfeito. Cefim disponibiliza no seu aplicativo, o Cefim App, que você pode encontrar nas lojas de celular, né, gratuitamente. Você baixa lá o Cefim App, você tem lá diversos aplicativos da Cefim e um Vários deles serviços, é o Menor Preço, né? Menor Preço Brasil, que permite que você consulte o preço de qualquer mercadoria pelas notas fiscais de consumidor emitidas. Então, aquilo que foi vendido há 5 minutos atrás já aparece lá, você pode ver no seu entorno, né? Você define, quero pesquisar nos 30 quilômetros em volta de mim, ou 5, ou 1, e aí você encontra as vendas feitas, quem comprou com nota fiscal aparece lá nos últimos minutos, e aí você consegue... Até o GPS ele dá junto. Qual o nome? Exatamente. menor preço. Menor preço. É só lá no app da Android ou da Apple, né? E outra coisa, secretário, que eu descobri esses dias que a população poderia fazer uso, todo mundo tem um celular. Eu tenho em casa uma barra de sabão, o último item da minha feira, você coloca lá no leitor de código de barra do menor preço e ele já te dá a pesquisa, nem sempre só as notas. Eu tenho aqui uma unidade de um produto. Você pode pesquisar pelo código de barra ou pelo nome do produto. Pelo nome né? do produto. O código de barra dá uma Tem assertividade. uma área específica para pesquisar combustíveis, por exemplo, você aí já compara sim. gasolina, diesel e tal. Então, concluindo, eu acho que o fisco ele tem que se manter neutro, sem prejuízo da sua atividade, de garantir que o imposto embutido no custo do produto, sem prejuízo de que a gente cobre ele para que chegue para exercer as políticas públicas, o Estado possa fazer a sua missão. Então, sim, mas a gente vai verificar que o imposto ele não é o determinante para o aumento. Secretário, então agora entrando na questão mesmo dessa proposta do governo federal, da isenção dos produtos, né, na cesta básica. Rondônia vai aderir, o senhor já adiantou que não, mas por que não? Queria que o senhor explicasse bem detalhadamente para quem está assistindo, entender por que Rondônia não vai aderir à isenção, porque assim, primeiramente parece algo assim, como assim não vai aderir, né? Então eu queria que o senhor explicasse os motivos que Rondônia vai ficar de fora dessa. Perfeito. Eu vou dar 4 motivos principais, né? O primeiro deles é o fato de que Rondônia já concede isenção para diversos alimentos essenciais, né? E aí depois a gente pode discorrer sobre isso, né? Nosso coordenador sabe de quais salteados Sabe, ele sabe mesmo. Então a gente tem realmente a isenção já de muitos produtos alimentícios que são ou isentos de ICMS ou tem uma redução significativa do ICMS. Então esses produtos já têm, né, um tratamento favorecido porque são produtos essenciais. Então, isso já é feito. Segundo motivo, porque isso não é efetivo, isso não vai gerar o resultado pretendido. Como a causa da inflação não é a carga tributária, não é o ICMS incidente, você reduzir o ICMS não vai resolver o problema. Você não resolve um problema atacando um efeito e não a causa, né? Você precisa atacar a causa do problema. E isso não é efetivo porque também não há garantia nenhuma de que essa eventual isenção, redução do ICMS, chegue ao preço dos produtos. Existem estudos, né, publicados aí da Fundação Getúlio Vargas, do IPEA, do Banco Mundial, que indicam que do valor que você reduz de carga tributária sobre produtos da cesta básica, uma parte muito pequena chega ao preço final. Chega cerca de 13%. Então, a cada R$1 que você reduz de imposto sobre os produtos da cesta básica, só 13 centavos de fato chegariam ao consumidor final. Então, não há uma garantia de repasse ao preço dessa eventual isenção. Por isso, essa medida ela não é eficaz, ela não gera o resultado. Uma terceira causa é porque isso retira uma parcela da arrecadação estadual. É uma renúncia, né? É uma renúncia, né? Seria um benefício fiscal, uma renúncia fiscal. O Estado abriria mão de receitas que são receitas importantes para custear as políticas públicas que atendem a toda a população, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura e assim por diante. Então, quando você faz isso, você reduz a capacidade do Estado de promover esse amparo à população, de gerar as condições para a própria economia, né, continuar crescendo, que é o que Rondônia tem feito. E um quarto motivo é que isso vou usar um termo técnico aqui que eu vou explicar, isso é regressivo. O que é regressividade tributária?
é quando você cobra mais imposto de quem ganha menos, dos mais pobres, do que dos mais ricos. Quando você faz uma isenção por produto, e é um produto que é consumido tanto pelos ricos quanto pelos pobres, o efeito disso é aumentar a carga tributária dos mais pobres, que já é mais alta do que a dos mais ricos. O sistema tributário brasileiro já é um sistema regressivo, ele cobra mais de quem ganha menos. Quando você reduz a carga desses produtos que são consumidos por todos, isso pesa mais, aumenta mais o peso dos impostos sobre as famílias de menor renda. Por quê? Porque uma família de menor renda, ela consome 100% do que ela ganha, né? Isso é fácil da gente constatar, fácil demais. E a maior parte dos impostos incidem sobre o consumo. Uma família de maior renda, ela não consome 100%, ela também poupa, ela também adquire patrimônio, né? Ela aplica. Então, essa parte da renda dela está protegida e por isso ela é menos afetada pela carga dos produtos de consumo. Então, fazer essa desoneração, fazer essa isenção sobre esses bens, beneficiando da mesma forma as famílias de maior renda e as famílias de menor renda, ele acaba piorando esse sistema da regressividade do sistema tributário. Secretário, por isso não é uma pergunta para o senhor. Nessa questão da regressividade, o senhor quer dizer que o peso de 1 quilo de arroz com 12% de imposto lá dentro, para quem ganha 10 salários, ele não afeta tanto a renda dele, mas para quem ganha o salário mínimo, ele pagar aquele mesmo arroz com o mesmo imposto daquele outro, é isso que o senhor quer dizer também? Os 12% do arroz para uma família em que o arroz representa 1% dos gastos dele, certo, é um peso menor. Para uma família em que o arroz representa 5% da renda dele, né, isso é mais significativo. Toma uma parte maior da renda dele. Exato. Né? Então, o ideal seria você tributar mais a renda, mais o patrimônio e menos o consumo. Isso tornaria o sistema tributário brasileiro mais justo, menos regressivo, mais progressivo. Né? Por quê? Porque imposto de renda, por exemplo, ele é progressivo. Ele é proporcional à renda que se ganha. Já o consumo, os impostos sobre o consumo, não. Né? Ganhe 1.000 ou ganhe 10.000, né? O que você consome vai sendo tributado da mesma forma, então pesa mais para quem ganha menos. Ou devolver, né? Devolver. Aí sim, para quem precisa mais, né? É a forma ideal que está previsto na reforma tributária. Né? Quando vier a reforma tributária, a gente vai poder ter o cashback, né? A devolução do imposto sobre consumo para as famílias de baixa renda. Vou te perguntar mais adiante. Tá bom. Ô, secretário. Calma aí, segura aí. Só uma questão para ver como lhe dá razão no que você está dizendo. O PET Economia, que é um programa lá do Departamento de Economia, que é conduzido pelo professor Jonas, eles mediram a inflação de fevereiro agora a 2,33%. Né? E no último ano, 7,13% aqui em Rondônia. Aqui em Porto Velho. Aqui em Porto Velho. 7,13%. E o que significa que o fato de alguns itens básicos, eu dei uma olhada na lista da Cefim, quais são as listas de itens básicos, está zerado o imposto. Não tem efeito, porque não adianta você querer atribuir uma política de tributação para resolver problemas de inflação. São coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Então, se a gente mistura as coisas, a gente vai incorrer em problemas maiores. Está na moda. O Antônio Carlos... É 100% desonerado e saiu aí de 16 para 32. E aí o Carlos comentava há pouco que o preço do arroz, por exemplo, está igual... poucas diferenças em São Paulo, no Piauí ou em Rondônia. Só que alguns estados já têm isenção da cesta básica há alguns anos, como é o caso do estado de São Paulo. Isso fez com que o preço do arroz lá fosse menor? Não. Então não é eficaz. Não é eficaz. E a gente pode ver que, como a gente já mencionou antes, a política, esse tipo de confusão ocorreu em 2 governos de espectros políticos e ideológicos diferentes. Quando houve com o governo Bolsonaro, lá na questão do combustível... A crise do tomate, do cordão de tomate, agora é o ovo, né?
E agora a questão dos alimentos. Então, acaba-se cometendo o mesmo erro e são dois espectros políticos completamente distintos, atribuindo à tributação um problema de inflação. Sim. Né? Então, para a gente ter aí, ver como é que... É muito claro, né? É difícil aprofundar aí nas questões complexas. É difícil. Mas o dever do agente público é esse. Pode refletir, até refletir, trazer as questões corretas a serem trazidas para uma solução, né? E preferencialmente conseguir explicar ao cidadão que como isso funciona. E aqui é uma coisa muito simples. Tributação não resolve inflação. Ponto. Exatamente. Ponto. Né? Acho que ficou muito bem fundamentadas as razões para Rondônia não aderir à proposta do governo Letícia, federal. Eu queria só complementar a fala dos dois ilustres debatedores. O conceito de cesta básica. O clássico está lá no decreto do tempo do Vargas, acho que de 1943, se eu saiba. Meia dúzia de itens. A cesta básica do Acre, por exemplo, ela vai do caderno ao Nescau, a sandália de borracha, a sandália de dedo, né? Cada estado E assim, define a ela sua não tem cesta a padronização. Eu acompanho o secretário lá no fórum que ele é titular, e assim, não há a menor condição de uma padronização sem um amplo debate que vai da produção, da agricultura familiar, que ela está no Brasil todo, prova que tem, a mesmo ao grande produtor de diversas matrizes, por exemplo, o limão, tem tempo que ele está 2 e pouco, daqui a pouco está 6, como o senhor falou da sazonalidade. Então esse debate do que compõe a cesta básica, ele é muito amplo. E aí, como eu tinha dito aqui, que o estado de Rondônia, ele já é precursor de muita desoneração antes desse debate. Então, assim, como tu diz, é inócuo o debate de tributação. E a reforma tributária, ela vai prever, aí sim, uma definição de cesta básica. Sim. E daí começa uma discussão que é aplicada ao Brasil inteiro. Mesmo que seja regionalizado, por exemplo, o açaí pode entrar em Rondônia, e o chimarrão no Rio Grande do Sul, mas vai ter uma matriz única. Né? Então... Perfeito. Aí pelo menos você caminha para uma efetividade maior na desoneração. Né? Você reduz o imposto, porque isso vai sim conseguir chegar ao preço. Porque aí você tem até uma forma de tributação diferenciada. Hoje, no sistema que nós temos hoje, não seria efetivo. Então tá, continuando aqui, professor. Então, uma das medidas foi essa, né, que o governo federal propôs, e a outra medida foi a isenção do imposto de importação em alguns produtos, como carne, açúcar e milho. Então, também com essa intenção de reduzir os preços, né, assim, frear um pouco a inflação. Você acha que isso vai impactar Rondônia positivamente? Vai fazer algum efeito? Qual a sua percepção sobre isso? No imposto, no qual? No imposto de importação? O imposto de importação sobre os produtos. Desses produtos? Eu acho que o impacto ele é pequeno. Ele é pequeno, principalmente desses produtos que o Brasil é autossuficiente. Né? É claro que quando você permite a entrada de produtos, por exemplo, o milho. O milho, ele no comércio internacional, ele é bem tributado, né? Tributado, existem as tarifas alfandegárias. Então, quando você reduz, o alimento, ele entra no mercado a um preço inferior, né? E aí ele começa a reger o mercado doméstico. O mercado doméstico começa a baixar preços em função dos produtos importados. A pergunta que se faz é a seguinte: existe esse volume suficiente de importação ao ponto de baixar preços? Eu não tenho essa informação aqui. Né? Se existir um volume enorme, uma capacidade de importação, um desejo de importação muito grande ao ponto que ele baixe, ele entra no mercado interno, ele pode ser uma política interessante, uma política momentânea para resolver um problema em um determinado momento, mas ele não é uma política de solução. É claro, quando a gente está em uma crise, a gente tem que ter soluções imediatas, né? Ninguém gosta de tomar um choque, né? Mas na hora é bom tomar um desfibrilador para o coração bater novamente. Então, é mais ou menos um desfibrilador. Voltou o coração a bater? Pronto. Agora, quais são as medidas que precisam ser tomadas? Incentivo rural?
É isso. Incentivo para o mercado de fatores de produção, sementes. Uhum. Como é que a gente faz para aumentar a produção e a produtividade rural? Isso aumenta a produção, o produtor, mesmo com baixa de preços, ele ganha no volume e os preços ficam mais baixos. Essa é uma forma. Né? É um mecanismo. Solução estruturante. Solução estruturante, exatamente. Essa é a grande questão. É o grande sonho do país, né? Que as coisas não sejam de improviso, né? Que as coisas... E tem acontecido algumas coisas interessantes, mas elas são muito pequenininhas e a gente não dá valor. Por exemplo, existem muitas pequenas empresas, startups dessa área do campo que estão trazendo umas soluções muito legais para aumento da produtividade, de você perceber onde que está precisando, por exemplo, de fator de NPK, um drone que olha assim, que ali precisa de correção do solo, ali precisa de defensivo, ali precisa de um adubo. Aquele NPK, aquela intervenção, melhoria de pasto, tudo pode por exemplo, impactar na bacia leiteira e ali já dá mais uma autonomia maior para a produção local, né? Aqui em Rondônia teve o ProLeite, né? Não sei como é que está o ProLeite. Ele já foi muito forte lá na década, né? 2000 para 2010, né? Quando se investiu muito na melhoria genética do gado, né? E o Estado teve presente forte. Exatamente. Né? Então, sobre a questão de o Estado estar ausente, eu não sou muito fã da história do Estado estar ausente. O Estado tem que estar correto. Né? Perfeito. Muitas vezes existe essa visão liberal que o Estado ele precisa estar... Estado mínimo, né? Estado mínimo. Eu sou absolutamente contra o Estado mínimo. Agora, o Estado paternalista, o Estado cuja política pública é uma política pública permanente, né? Por exemplo, de assistencialismo, né? Assistencialismo é muito importante para a pessoa que está precisando. Mas uma boa política pública, ela é medida pelas pessoas que estão saindo. Exatamente. Hegel já disse isso. Se for manter, exatamente. Se for manter, já começa a virar, como é que se diz? Clientelismo. Então, isso tem precisa... Tem que ter rota de saída. Tem que ter rota de saída, sem o qual a gente não consegue medir uma boa política pública e ter um resultado efetivo. Perfeito, sem gerar dependência. Muito bem lembrado, professor. E, Antônio, como a gente está falando de causas e efeitos da inflação, a gente sofreu muito ano passado com a questão da estiagem, né? Que a gente sabe que os rios aqui, principalmente da região norte, os rios secam muito, aí atrapalha a navegação, os preços sobem. Eu queria que você falasse como que funciona essa cadeia aí para os preços subirem e quais foram as políticas que o governo adotou para sensibilizar, suavizar esse efeito. Eu queria, nesse comentário, retornar também aí a um comentário do Luiz, do professor, onde ele situa as grandes causas. Nós tivemos no ano passado uma coleção de fatores, não só aqui do estado de Rondônia, onde o nosso rio secou, afetando aí toda uma cadeia de distribuição de produtos. Tivemos as queimadas, que nós tivemos também uma recomendação por conta das questões respiratórias, das doenças decorrentes. Tivemos a cheia no Rio Grande do Sul, que afeta todo aquele sul, e aquilo ali também nós temos lá os produtos, boa parte do país é abastecido pela agricultura de lá, familiar inclusive, o MST é muito forte lá na produção de grãos, e tudo isso aí é como investimento. Você não tem um fator, a economia, o professor está lá praticando, sabe mais que eu, uma ação agora, ela leva meses para refletir. Talvez nós estejamos vivendo ainda a ressaca dessas ações do ano passado. Então, assim, depois, se puder... Então, assim, o mais afetado aqui, abastecimento de combustíveis, que passou a vir de Paulínia. Então, o Estado autorizou, para não entrar em colapso, medidas para o gás de cozinha, que teve uma encarecida também por conta dessa tendência de faltar, por conta que o nosso gás vem do Amazonas, e aí quem tem um estoque já se precaver e aumenta o custo do estoque dele. Esse é o primeiro, um dos fatores que eu gostaria que o professor até explicasse economicamente qual é esse instinto animal do empresário de fazer aquela economia inercial que ele falou, né? A inflação inercial. Então, houve uma remarcação geral ante a tendência de escassez. Né? Aí o Estado também... Mesmo que o estoque tenha sido adquirido a preços superiores, como? Exato. Vindo então, assim,
Aí o fisco estadual, convocado pela nossa gestão, nós prorrogamos todos os prazos ali de julho a dezembro, de todos os pequenos e médios empresários, como o senhor falou do MEI, passaram a ter um prazo de até 90 dias para pagar seus tributos. Então isso permitiu que a economia aguardasse esse momento de superação dessas variáveis naturais e também desses fatores que ocasionaram um certo desabastecimento. Então o Estado fez dentro do que é possível, teve os comitês de apoio e distribuição, mas o fisco em si, ele prorrogou o prazo daquelas compras e ficou viabilizando o abastecimento, tanto de combustíveis, que permeia toda a cadeia produtiva interna e interestadual, bem como a primeira necessidade, que é gás. Isso aí eu vejo que tem um reflexo na remarcação de preço. É uma variável que eu acho... Mitigadora, né? Dos impactos da crise, né? climática, né? Sim. E vocês também já falaram sobre a questão de 2022, né? A lei complementar que baixou o ICMS, né? Nos combustíveis, né? Então, secretário, eu lembro que na época isso foi bem debatido, os estados, né? Muitos estados perderam muita arrecadação, muitos ficaram no vermelho por causa da falta que fez essa arrecadação. Como é que você vê essa situação hoje? Funcionou? Foi uma medida efetiva? Queria que você fizesse uma análise geral. É um bom exemplo de medida ineficaz, né? De uma medida tomada no calor do momento por conta de uma narrativa política de que precisava achar um culpado para o problema da alta constante do preço dos combustíveis. Né? Na ocasião, o Congresso Nacional, inflamado por essa visão de que o problema era a tributação do ICMS, alterou, através das leis complementares 192 e 194 de 2022, alterou a forma de tributação, a base de cálculo, né? Saiu de uma alíquota percentual pelo preço do produto para uma alíquota, um valor fixo em reais por litro, no caso do diesel, da gasolina, e isso retirou da arrecadação dos estados brasileiros, no conjunto dos estados brasileiros, retirou 27 bilhões de arrecadação ano. Né? Então isso foi muito impactante para as finanças estaduais. Diversos estados realmente viveram situações de crise fiscal por falta desses recursos. Rondônia, no ano de 2023, por exemplo, perdeu 600 milhões de arrecadação por conta dessas medidas. E elas não foram eficazes, tanto que isso mudou lá desde 2023, a base de cálculo se reduziu lá em 2022. E a forma de tributação, né, usar o que a gente chama de alíquota ad rem, que é esse valor em reais por litro, foi desde 2023. Então, desde 2023, que o ICMS sobre gasolina, sobre diesel, é um valor fixo em reais por litro, que só muda uma vez por ano. Então, fica um ano inteiro sem mudar o valor em reais da alíquota, né? E a inflação? O valor fixo. E como é que... a inflação, estamos discutindo aqui agora. Você que nos assiste, você viu o preço da gasolina, do diesel ficar congelado um ano? Decora esse número aí. Ninguém viu isso. Na gasolina é R$1,12 a R$1,47 por litro de gasolina. Ela pode estar 6,30 ou pode estar 7,29. Então, assim... E no diesel, R$1,12. E 12 centavos. O valor desse ano, né? Não, o álcool não está na alíquota de álcool. O álcool faz parte da gasolina, né? Assim, a gente pouco consome diretamente. Misturado. Né? Mas, enfim, isso acabou fazendo com que você tirasse recursos da arrecadação e não resolveu o problema da alta constante do preço dos combustíveis. Então, esse é um bom exemplo de como um entendimento inadequado das causas do problema pode levar a uma pretensa solução que cria outro problema e não resolve o problema que se pretendia atacar. Né? Então, é isso que a gente precisa evitar quando a gente está tratando de inflação dos alimentos também. Tá bom, tá certo. Explicado. Acho que todo mundo entendeu agora, né, secretário? E essa questão do que eu falei agora do álcool, é porque eu andei fazendo um teste, né? Hoje o álcool tá quanto? 5,49 mais ou menos, né? Dependendo do posto. Aquela questão do empresário, eu não entendo por que tá 5,49. O que leva o álcool a 5,49? Eu acredito que é baixa procura. Quase ninguém quer colocar no... Eu não abasteci meu carro com álcool. Vamos ver, vamos fazer uma análise aqui rapidinho. 5,49. Esse mesmo álcool, há pouquíssimo tempo atrás, estava 4,79. E com combustível a 7,29. Eu fiz um cálculo assim, rapaz, eu acho que dá.
Aí eu tinha colocado a última R$150 de gasolina e eu rodei em torno de 180 quilômetros. Quase pareado, né? Eu botei o mesmo de álcool, andei 220 quilômetros. Aí eu comecei, eu abasteci 2 vezes de álcool, e aí de repente o álcool foi para 5,49. Por quê? É um fenômeno que será? Preços, né? Política de preços Eu comecei a usar álcool porque quando eu passei pelo Mato Grosso a 3,89, gente, era uma barbaridade que eu andava com álcool. Era muito, mas é muito superior. Então, aí aquele negócio de como é que se define o preço do álcool, né? Porque o álcool está acompanhando os custos de produção. Não, claro que não. Não. Os custos de produção são muito baratos. Uma coisa que afeta é a escassez de açúcar no mundo. Que aí o dono da propriedade, ele pode produzir álcool ou produzir açúcar. Dele, vou destinar para açúcar, daí dá escassez. Se o preço do açúcar sobe, ele reproduz menos. Escassez de álcool, mas não foi o caso. E é uma variação absurda. Se essa variação fosse na gasolina, a gente seria o Armagedon. Então, para você ver como é essa questão do oportunismo, né? E eu não tenho certeza se é o oportunismo do industrial ou se é na bomba. No varejo, o fato né? É que existe um oligopólio, né? Os preços existe uma concentração muito grande desse produto. E aí, o barril do petróleo, que não tem nada a ver com a produção do álcool, acaba influenciando o preço do álcool. Exatamente. Né? Então, exatamente. Isso de fato são fatores outros que é estrutural da formação de preços no país. E aí talvez fosse o caso de rever a política de formação de preços. E como parte do álcool faz parte, ele está no combustível, no combustível, na gasolina, significa que já aumenta a demanda naturalmente. Exato. Né? Então ele poderia trabalhar com outro. Poderia ser um fator de regulação. E é uma das medidas do governo federal agora que ele pensa em aumentar a mistura. Já está até aprovado, né, Luiz? Sim, para 30%. Para chegar a 30%. Né? Vamos comprar álcool logo. A gente já exatamente. Né? Gente, eu vou pedir pra gente dar uma aceleradinha, porque o papo tá tão bom, né? É verdade, a gente nem vê o tempo passar, né? Porque tem uma entrevista Por agora. favor, né? nos conduza, Letícia. Vamos falar um pouco agora com o Antônio Carlos, né? Como que o Estado... Então, você estava falando da cesta básica, Antônio, né? Como que Rondônia, a Secretaria de Finanças, ela estrutura essas isenções em alguns produtos essenciais? Como que vocês fazem isso? Quais são essas alíquotas? Como é que é? Hoje nós temos ali um quadro onde eu falei que nós temos já um protagonismo anterior a essa discussão, onde todos os produtos hortifrutis, né, são isentos. Você pega ali abóbora, batata, todos esses itens ali, quiabo, rabanete, tudo, muitas vezes de preço elevado, mas mais em função da produção. Você pega ali um produto que eu estava verificando aqui, como como é que chama? Esqueci agora. Outro. Tem produto que por exemplo, a pera. A pera tem dia que ela varia de R$15, tem dia que está 9. Então, isso não é em função de alíquota, porque é isento. A carne, onde ela é tão valorizada, a tributação do Estado não passa de 3% no pior cenário do boi abatido. Chega a 1,0... Por conta dos benefícios fiscais. Por conta dos benefícios fiscais do Estado de Rondônia. O ovo é 100% desonerado, o ovo do Estado de Rondônia. E nós temos aí essa cadeia... Alíquota zero. Ela é desonerada. O de fora paga, o daqui não. Para incentivar também o emprego e as nossas granjas, e tem dado resultado. Hoje você vê nas grandes redes o ovo de Rondônia, o leite produzido em Rondônia, 100% né? também. Então, assim, o peixe, aí a população mais humilde pensa, mas por que o peixe está tão caro, R$30? É porque é semelhante à castanha do Brasil, nós temos abundância, mas o mundo todo quer. Aí vai para a lição clássica da economia que o professor colocou. Ela quando todo mundo quer, aumenta preço. E as nossas riquezas naturais são escassas. Aí você teve a crise dos rios, aí, onde afetou o pescado. Mas, em linhas gerais, eu peço que o secretário complemente, as cadeias produtivas que colocam o alimento em Rondônia, na mesa das pessoas, ela é totalmente desonerada. O frango, nós temos ali uma produção imensa na metade do estado aqui, no interior, de um grande produtor que tem mais de 20 mil granjas em torno. E ele
com a ação do Estado, já lá em 2022, hoje nós temos ali umas coxa sobre coxa, o frango que não passa de R$9, R$10, regulou. Os grandes de fora, Sadia, tiveram que se adequar. Os grandes play que vendiam esse produto de fora passaram a ter que entrar na produção, comprar a produção de Rondônia. Então, assim, é um conforto dizer que as políticas aí conduzidas por nossa secretaria, pelo secretário, nós podemos afirmar que ela é muito desonerada e praticamente não afeta preço. O custo de oportunidade de quem tem o capital para montar o supermercado, logística, tudo aquilo ali, eu acho que explica mais ainda essa carestia por fatores exógenos, como a cadeia de transporte, de logística, do que o imposto em si. Exato. Por senhor, para complementar. As tributárias de Rondônia, né, já há algum tempo, né, desde 19 pelo menos, elas vêm sendo ajustados os benefícios fiscais para prestigiar um produto que é feito em Rondônia. Por exemplo, o leite, né, ele foi isentado, mas é só para quem produz em Rondônia. O leite de fora, ele é tributado, justamente para a gente estimular essa produção local, né? E assim várias outras cadeias produtivas. A gente tem um programa de incentivo tributário que tira 85% do ICMS em diversos produtos, né, alimentícios, o arroz, a carne, vários produtos, eles têm essa desoneração. Então a alíquota efetiva na carga tributária efetiva, ela é alguma coisa em torno de 2%. Então isso permite estímulo à geração de emprego, ao crescimento da produção, à renda em Rondônia. Lembrei o produto, é o brócolis, onde está R$20. O branco do brócolis. O brócolis e o couve-flor, tão saudável, chega a R$20 uma pecinha de nada, e é zero imposto. Os produtos hortícolas, né, hortifruti granjeiros, eles são isentos, né? Então, essas verduras, legumes, eles não pagam imposto, assim como o ovo não paga. Batata, então tudo então, não isso. adianta colocar o preço. A batata doce, saudável, não paga nada. Uma questão que vale a pena a gente falar sobre a questão da inflação e essas medidas do governo do Estado é a seguinte: o que foi feito é para mudar nível de preço e melhorar a economia local. A economia local e nível. Esse aqui é o nível de preço, dá para baixar nível de preço com essa política, mas não é para conter escalada de inflação, porque inflação é aumento generalizado de preços. Agora, se o nível de preço está aqui, eu quero uma política para estimular o consumo, estimular a produção local e vou atribuir uma alíquota zero. Pronto, atribuir. É por causa da inflação? Não. É porque eu quero atribuir uma política de consumo. Substitui importação, né? Exato. É uma política que visa, ao invés de comprar de fora, eu vou produzir em Rondônia. Mas ela foi feita no passado no contexto de estimular, fixar o homem no campo, estimular a cadeia produtiva, não para interferir na atividade. Reduz nível de preço, mas não é política anti-inflacionária. Perfeito. Então, bom para isso ficar. Porque a gente fala, então quer dizer que, em certa forma, você já está aderindo ao programa do governo federal. Não. O governo federal tem um problema da alta de preços e está querendo atribuir essas isenções para conter a alta de preços. Talvez nem seja o problema da inflação, não. Que confunde. Se for cíclica, se for sazonal, daqui a pouco ela se ajusta. Né? A economia, como o limão sobe e baixa. Eu acho que o problema é de popularidade, talvez. Conceder benefício fiscal, ele tem que ter uma razão estruturante da economia, não anticíclica. Exato. A não ser que seja realmente uma situação muito pontual. A gente já concedeu, por exemplo, isenção na saída de Bezerro, porque havia um problema pontual de preço por uma questão climática, e aí você permite tirar a produção sem tributar, para que o preço regule. Ou de falta de pasto, né? Que teve também. Mas aí é uma medida que vale por 3 meses, 4 meses e retorna. Agora, isso tem um efeito muito pontual para uma situação muito específica. Para a inflação, de fato, isso não seria eficaz. Perfeito. Agora vamos falar um pouco do futuro, né? A gente está no meio de uma transição, indo para a reforma tributária que já foi aprovada, né? E vocês estão falando aí das alíquotas de isenção, de não incidência. Como que vai ficar isso, secretário, com a nova reforma tributária? Os produtos alimentícios, nesse caso, que tinham esses benefícios fiscais, qual vai ser o atrativo na reforma tributária para esses produtos? Quando a reforma tributária começou a ser discutida, né, a proposta inicial era que houvesse uma alíquota única para todos os produtos, e aí você conseguiria uma alíquota menor, né? E isso seria um objetivo muito interessante se tivesse sido alcançado. Mas justamente pela complexidade do debate, quando chegou no Congresso Nacional, em função dos grupos de interesse, das pressões que o Congresso sofre,
isso acabou se definindo que existe uma alíquota de referência, né, que está se estimando hoje em torno de 26%, 27%, uma alíquota reduzida em 60%, né, dessa alíquota de referência, e alíquota zero para alguns produtos. Os produtos alimentícios estão com alíquota zero. E a gente, esses bens essenciais, né, da cesta básica, né? Então, um conjunto de produtos, e aí, como o professor Carlos André mencionava, padronizando isso nacionalmente, que é um outro ponto de fragilidade, com a padronização do que é cesta básica, do que é bem essencial, se cria uma alíquota zero. Existe a alíquota reduzida para alguns itens, alguns serviços, né? E existe a alíquota de referência que vai afetar o restante da economia. Essa alíquota de referência acabou tendo que ser aumentada, porque quando você desonera, você deixa de tributar em um item, para manter a arrecadação, você tem que tributar em outro. Então, isso faz com que a alíquota de referência fosse maior. Mas, ao mesmo tempo, se cria o mecanismo do cashback, que hoje já existe uma experiência bem sucedida no Rio Grande do Sul, do Devolve ICMS, que é devolver imposto sobre o consumo para as famílias de baixa renda. Por quê? Porque elas não deveriam ter sido tributadas. Porque a Constituição tem um princípio de que a carga tributária, ela sempre que possível, deve ser compatibilizada com a capacidade contributiva, a capacidade econômica de cada família, de cada grupo familiar. Então, isso vai ser contemplado na reforma tributária com a devolução do IBS, do novo imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, para as famílias do CadÚnico. Como vai ser isso? A família vai fazer seu consumo, dá o CPF na nota, pede a nota fiscal com o CPF, se identifica que essa família está no CadÚnico e aí se devolve o imposto suportado por essas famílias. Tudo depende, né? Porque a Constituição prevê que se devolve 20% desse imposto, deixando a critério de cada estado e município poder devolver até 100% do imposto suportado, do imposto que foi pago pelas famílias ao consumir produtos tributados. Então, agora tem uma discussão do quanto vai ser esse percentual de devolução, é no mínimo 20%. E o que a gente espera, o que eu pessoalmente espero e vou trabalhar para que Rondônia faça, seria uma devolução de 100%. Por quê? Porque é justo. Isso permite que a carga tributária, que hoje uma família, que os 10% mais pobres, tem uma carga tributária sobre o consumo de 26%. 24% a 26% do que ela consome é afetado pelos impostos. A carga tributária desse consumo é nesse nível. Enquanto uma família que está entre os 10% mais ricos, tem 8% de carga sobre o seu consumo. Então, isso não é justo. É preciso corrigir a situação. E o cashback é um movimento para isso. Você tem que fazer mais do que isso. Mas você devolvendo 100% do que as famílias consomem, de menor renda, você equaliza essa distribuição da carga pelas diferentes faixas de renda. Então, isso produz justiça fiscal. E por isso a gente defende que essa seria uma medida adequada, oportuna, e que Rondônia quer ser um dos estados pioneiros na adoção dessa medida. Então, além do cashback, vai ter umas alíquotas diferenciadas também? Alíquotas vai ter. O conceito de cesta básica está previsto com essa alíquota zero para diversos itens essenciais. Continua, né? E, além disso, o cashback. Bem como esse é o desenho da reforma tributária. E tem o imposto seletivo, né? Carinhosamente apelidado de imposto do pecado, que é o imposto cuja função não é só arrecadar, não é arrecadar. A função é regular consumo. Produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, né? É o que se chama na economia de externalidades negativas, né, professor? E esses produtos têm uma carga maior para desestimular o consumo, justamente porque eles acabam onerando o gasto público, inclusive com as despesas de saúde, né? ou as ambientais. Então, produtos como cigarro, bebida, né? Alguns produtos, por exemplo, as bebidas açucaradas, né? E essa foi uma polêmica, mas que de alguma forma fazem mal à saúde, elas teriam uma carga maior para desestimular o consumo. Bom, eu tinha mais perguntas para fazer, né? Mas nosso horário está esgotado, né, Vanessinha? Vanessinha está ali fazendo sinal para mim. Não vamos esgotar a paciência do nosso amigo do outro lado da tela. Eu só queria, Letícia, até passar os nossos apontamentos lá da legislação para o professor e fazer um convite para... que já tinha recebido a visita lá do professor Otacílio, do Conselho de Economia, para que os senhores consumam os dados da nossa página da Cefim Econômicos e querendo, aprofundem o debate conosco para que a gente possa, daqui a pouco, indicar também até políticas públicas que vocês enxergam nos números lá da tributação, do faturamento,
E isso sirva para nortear também a vida da população. É importante essa cooperação Perfeito. Isso, da academia universidade, né? com nossos números lá que são estáticos, mas que nós temos esse sentimento. Na página da Cefim, a gente tem o nosso Sistema de Divulgação de Informações Econômicas, o SIDIEC. Então, a população que está nos assistindo, se tiver curiosidade, lá dá para pesquisar, por exemplo, qual foi a faturamento das empresas ou a arrecadação por item, cada produto. O setor. Né, você coloca lá o código do produto pela NCM, que é a nomenclatura comum do mercado do Mercosul, e aí você consegue De consultar onde ele esse vem, onde produz, para onde Exatamente. vai, Tem entrada. muita informação sai de muito terra. valiosa Muito bom. que a Cefim quer fornecer à população, à academia, para que a gente consiga lançar luzes sobre esse tema. E tem uma outra fonte bem interessante para essa discussão sobre cesta básica, cashback, tributação regressiva por faixa de renda, que é o SIMVAT, S-I-M-V-A-T. É uma ferramenta, um simulador do Imposto sobre Valor Agregado, que a sigla em inglês é VAT, né? SIMVAT, simulador de VAT. Se você procurar lá no Google, é uma ferramenta do Banco Mundial que você pode colocar lá o que seria o nível de devolução adequado e vai ver o efeito disso na carga tributária para cada nível de renda. É uma ferramenta que a gente quer que todo mundo conheça para ajudar nessa discussão quando o Rondônia tiver que definir qual o nível de devolução que vai adotar. Por favor, para a dona de casa, o seu Raimundo, a dona Francisca, baixe o aplicativo Menor Preço e antes de sair de casa, aquilo que tem maior valor, o leite ninho, tal, o sabão, a água sanitária, você pega onde de R$14 em alguns locais a R$22, então assim, R$6 faz uma diferença. Então, ali falar. Procura lá, Cefim App, né? Lá no seu celular, baixa lá e uma dos aplicativos que está lá no nosso super aplicativo é o Menor Preço Brasil. Para a gente encerrar de vez, eu queria então que cada um de vocês, começando pelo Carlos André, né? Falasse umas palavras finais, né? Desse um conselho para a pessoa que está em casa, né? Como que eu faço, né? Para economizar nesses tempos de alta de preço. E uma palavra final para quem está nos assistindo. Bem, antes de tudo, eu gostaria de agradecer, né? Ter estado aqui foi engrandecedor, né? Participar, transmitir um pouquinho de informação, mas, sobretudo, receber muita informação acerca dessa questão tributária, que é muito importante, com certeza, para a audiência, né? Isso para ouvinte, ou quem estiver vendo, né? Vendo ou ouvindo, que ele consiga compreender que o Estado de Rondônia, aí na figura do secretário, ele está buscando a melhoria, né? A busca de melhores soluções em benefício do cidadão, né? Em benefício do cidadão. Então, isso é muito importante, né? Existem muitas discussões que nós não fizemos aqui, por conta do tempo mesmo. Podemos fazer a parte 2, podemos. Com muita honra eu voltarei, né? Já estou me convidando. Sim. Confirmamos o convite. E a mensagem que eu dou é sobre consumo, né? A gente já falou aqui, né? Quando a gente vai no mercado, a grande questão do consumo é que, como a gente fica postergando o consumo, olha, a gente tem que segurar o orçamento. A gente vai na mercearia do bairro. E lá tá os preços mais altos. Não porque a mercearia pratica os preços mais altos, porque ela quer, né? Porque ela também compra pouca unidade e ela não tem condições de, na escala, reduzir preço. Excelente. Né? Então, o consumidor ele segura esse preço, ou segura o orçamento para comprar, e quando ele compra, ele vai, eu vou comprar só um arrozinho, né? Que é o que está faltando, só o alho, só a carne, né? 3 bifes, e está comprando no lugar mais caro. Então, o planejamento das compras no mês, na ponta do lápis, olha, eu vou ali no mercado onde é mais barato, né? Eu vou consultar o app primeiro, né? E aí eu vou em 1 ou 2 mercados, né? Não dá para, tipo assim, em vários mercados, né? Uma pessoa não tem condições. Mas pelo menos escolher 1 ou 2 que lhe dê o melhor retorno, e aí ele vai fazer a sua compra. Então, esse é o comportamento do consumidor necessário, que ajuda a regular também preços. Perfeito. Né? Então, essa é a minha dica, né? Agora que eu tomei conhecimento, eu já vou também praticar. Né? Eu vi pelo exemplo do
combustível, eu sou um consumidor bem Bem, cuidadoso. Muito bem. na medida do possível, Sim. tá? Às vezes eu cometo meus erros. Eu falei, puxa, não devia ter comprado ali. Mas é ótimo. Mas, enfim, é É um isso. comportamento que ajuda a reduzir a inflação. Ajuda a reduzir a inflação. O consumidor, ele tem a palavra final, né? Mas ele não é um ator grande, então ele não consegue determinar. Mas se todo mundo tiver um pouquinho de consciência, isso é coisa que, se aos poucos assistindo esse podcast, outras informações econômicas, começa a tomar consciência e tomar as melhores decisões. Mas é uma coisa a médio prazo, não é a curva. Obrigada, Isso. professor. E você, nosso coordenador, Letícia. além do menor preço, qual a dica Letícia, que você quer dar? eu vou calçar a sandália da humildade aqui e continuar na toada do professor, até porque eu concordo com ele que o comportamento do consumidor, eu vou deixar a parte mais macro para o secretário tributário, mas assim, eu vou reforçar que nós temos o hábito do consumo desnecessário. E quanto mais você exercer o consumo responsável, você sinaliza para quem está explorando o preço que você não vai comprar aquilo ali. Então, você encontra disparidades. Esses dias eu liguei para um dono de estabelecimento, onde aquele sabãozinho que eu citei lá, de 1,6 quilos, era R$14,90 em 3 estabelecimentos, e no dele estava 35. No outro dia ele reduziu para 22, Luiz. Então, assim, eu vou endossar a recomendação do professor de que a gente verifique sempre que possível que tem mais quantidade. Precisa comprar sabão, óleo, um leitinho, um Nescau para as crianças e antes de acabar, dá uma pesquisada. Porque eu acho que como cidadão a gente tem que... É igual gasolina. Pesquisa, tudo que a sociedade junto, o conjunto desses comportamentos vai fazer com que a população faça um sinal. Vou deixar o tema tributário, que já está bem divulgado, para o secretário, se ele preferir. E assim, para mim foi uma honra conversar com o senhor, é um prazer conhecer, e colocar aí nossa instituição à disposição para a gente ter esse diálogo com a sociedade, um diálogo mais amigável, como a nossa mediadora prega. Um abraço para todo mundo. Secretário, acho que a gente foi uma aula aqui, né? Sim, sem dúvida. Mas eu acho que ainda você tem um recado final para as pessoas aí. Por favor, fique à vontade. Eu acho que o recado é esse, né? Todo mundo fazendo a sua parte, a gente consegue, sim, né, enfrentar o problema, entendendo as causas do problema e atacando as causas, né? A inflação de demanda, vamos fazer uma demanda, um consumo responsável, né? Se a causa Boa essa frase. Política cambial, então, depende do governo federal, depende do Banco Central, taxa Selic. Essas causas, essas questões não dependem da gente, mas a gente pode, tendo consciência, cobrar dos nossos governantes, né? Ou dar opiniões em redes sociais que sejam na direção correta, né? Muitas das decisões que se tomam em Brasília são influenciadas por isso. Isso que tem mais eco no coração das pessoas, né? No ouvido das pessoas, acaba sendo aquilo que embasa uma decisão lá em Brasília. Então, se você entende que, mas pedir essa solução que está sendo apontada não vai resolver? Não, teria que caminhar para outra direção. Vamos estimular a devolução dos semestres para as famílias de baixa renda para tornar o sistema mais justo? Vamos pensar no consumo responsável? Vamos cobrar. Gostei dessa campanha, consumo responsável. Vamos cobrar do Estado que faça bem a sua parte também, né? Que busque estimular o aumento da produção para que esse aumento da oferta também pressione para baixo a inflação, né? Então é isso que de fato a gente precisa, como sociedade, construir um entendimento mais consensual, mais esclarecido, mais embasado em evidências, para que a gente consiga atacar o problema pelos motivos corretos, atacando as causas corretas e assim ser mais eficaz na construção de um modelo econômico que gere prosperidade, gere crescimento, gere oportunidade para todos. Obrigada, secretário. Obrigada a vocês, os convidados de hoje, né? Esse foi mais um CEFINcast. Se você quer acompanhar as notícias da Cefin, os programas e as iniciativas, entre no nosso Instagram, Cefin_RO, e também no nosso Facebook e na nossa página oficial, cefin.ro.gov.br. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.